Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Muita gente está se perguntando o que Lula deve fazer com as Forças Armadas, qual deve ser o caminho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na relação com esse setor que exerce um papel de Estado e que tem um poder das armas. Mas antes de começar aqui esse vídeo, eu queria pedir algumas coisinhas para vocês que estão me assistindo ou no Fórum e-mail ou só no Fala Rovai, que sai ao ar todos os dias às 3 da tarde. Eu preciso de vocês se inscrevendo aqui no canal. O YouTube todo dia, olha, Rovai, vocês têm um potencial imenso, o povo não se inscreve no canal, assiste, faz de tudo, mas não se inscreve, tem que se inscrever, gente. Não custa nada, é só se inscrever. E também você pode, evidentemente, se inscrever, pôr o aviso do sininho lá para notificar sempre. Além disso, se você gostou, você curte, comenta, fala o que achou. E tem ainda o Valeu Demais para quem assiste o Fala Rovai, que é uma cervejinha que você pode doar para a gente continuar fazendo esse bom jornalismo aqui modestamente, que a gente faz há 21 anos pela Fora. Olha só, ontem saiu uma nota, uma matéria, eu não me recordo exatamente que coluna foi, dizendo que os ministros da Defesa, ex-ministros da Defesa de Lula, têm um grupo de WhatsApp. Chega a ser engraçado. Mas estariam lá, o ministro da Defesa, que deveria tomar todos os cuidados do mundo, fala pelo WhatsApp. E estariam lá o Jacques Wagner, o Celso Amorim, o Aldo Rebelo, o Nelson Jobim, não lembro mais quem exatamente, e que eles teriam dado a seguinte recomendação ao Lula: não mexa com o Múcio, Lula. O Múcio está certo. O grande lance é a conciliação. Eu venho batendo nessa tecla que não tem conciliação entre o gato e o rato. Não tem conciliação possível entre dois poderes antagônicos que se consolidaram aqui, duas forças antagônicas, as Forças Armadas e o poder político, digamos, que está sendo hegemonizado nesse momento pelos partidos mais progressistas, ou seja, pelo PT. Há um ódio, queridas, queridos e queridos, sem ilusão, de 90% ou mais dos militares em cargo de poder, de decisão, em relação ao PT, a Lula, ao que foi do governo Dilma, porque a gente não sabe, isso foi se construindo, né, durante os governos de Lula e Dilma, que investiram muito, inclusive, nas Forças Armadas, e que tinham em seu comando esses ex-ministros da Defesa, que, com todo o carinho e respeito, de alguma maneira contribuíram para consolidar esse antagonismo. Então, já que o Lula sempre fala que é preciso olhar para frente, talvez, nesse caso específico, fosse tentar ouvir, fosse mais produtivo buscar ouvir pessoas que não tivessem tido esse relacionamento. Aldo Rebelo, por exemplo, é um cara que defende todos os generais golpistas contra a Dilma. Ele tem uma visão de que as Forças Armadas que vão resgatar o país. Será que é a melhor pessoa para ser ouvida no momento desse, presidente Lula? Será que não é o caso de mudar a chavinha, de olhar para o outro lado, né, e verificar quem são as pessoas que não estão alinhadas com o golpismo, que não foram alinhadas desse desgoverno de Bolsonaro e buscar nelas alguém que tenha coragem de fazer a reforma necessária nessas Forças Armadas? Me parece tão óbvio que não há diálogo possível com os atuais comandantes. Esses precisam ir para a reserva, precisam ir lá ficar lavando pijama e trocando de chinela. Não dá mais para achar que com esses comandantes que estavam no grupo da Marinha, atacando o atual comandante da Marinha,
porque ele teria se referido ao Lula de forma respeitosa, de forma só respeitosa. E eles estavam atacando. O que precisa o comandante da Marinha fazer num momento desse? Mandar todos para a reserva, com a benção do Padim de Lula. Então, Padim de Lula tem que dizer assim, olha, pode sim, meta todos na reserva. E se encher o saco, corta os salários. Vamos fazer o que tem que ser feito. E é isso que eu queria começar dizendo aqui. Os militares que tiveram envolvidos nos atos golpistas não podem só ir para a reserva. Eles têm que ser aberto um processo urgente, listando um por um, ou que cometeu insubordinação, ou que tenha mudado as ordens, ou que tenha contribuído nas redes sociais, ou que tenha mandado mensagem para o vizinho, seja o que for, porque militar não existe para isso, né? E provocou um ato de terrorismo no seu país, nas instituições, nos 3 poderes brasileiros, esses caras têm que ser exonerados sem direito a vencimentos, perdendo, inclusive, as suas aposentadorias. É um ato objetivo. O governo, eu não sei como se faz isso, se tem que vir para o Ministério Público, o governo pode provocar, enfim, tem que estar na caderneta do governo essa ação. Tem que ser feito um projeto, alguma coisa no sentido de impedir que militares ocupem cargos públicos quando estiverem na ativa. 2, segundo ponto esse, não dá mais para militarizar um governo como fez Bolsonaro. Isso tem que ser aprovado urgentemente. 3, tem que discutir com os partidos políticos uma forma de impedir que militares que estejam ocupando estejam ativas, possam se candidatar, que eles tenham que sair do cargo que estão, juízes idem, e ficar no mínimo 5 anos afastado das suas funções de Estado, para aí sim buscar disputar um cargo público, se assim o desejarem. Larga a toga, larga a farda, 5 anos depois você pode sair candidato. Não pode ficar fazendo joguete. Eu sou juiz, saiu candidato, eu o julgo com a caneta do candidato. Ou então eu ajo militarmente usando as armas em defesa dos meus interesses políticos partidários. Isso é absurdo, é absurdo. E não dá para errar. Não dá para errar, gente. Olha só, eu estava aqui olhando, eu tinha essa memória de que o Orbán tinha sido presidente. Ele foi presidente durante 1998, o Viktor Orbán da Hungria, por 4 anos, de 98 a 2002. Já fez um governo de caráter neofascista e extremista. Foi derrotado. Como os políticos que vieram depois dele erraram a mão, não desmontaram o arcabouço extremista, ele volta em 2010 e está até hoje no poder. Ou seja, né? E aí o que ele fez? Ele modificou totalmente a legislação eleitoral para benefício próprio, e hoje é um ditador na Hungria. E hoje a Hungria é um país de políticas e práticas neofascistas. A gente quer isso? A gente quer um governo Lula mais ou menoszinho assim com as Forças Armadas, para que permita que daqui 4 ou 8 anos Bolsonaro, um dos seus filhos, ou a Fraquejada, ou a Micheque, ou quem quer que seja, um desses coronéis, volte e transforme o Brasil numa ditadura de fachada, né? Que eles fazem uma ditadura real e transformam numa democracia de fachada. Por quê? Não, porque tem eleição. Tem eleição, mas a eleição é a eleição que você modifica todos os colégios eleitorais, cria uma legislação benéfica, em onde Santa Catarina vai valer mais que uma Bahia. Que é isso que se faz hoje na Hungria. Né? A lei permite com que Orbán vai ganhar sempre a eleição. Vai ter que ter uma revolução para derrubá-lo. Só que não vai ter, sabe por quê? Porque as Forças Armadas estão com ele e estão garantindo o poder a ele.
Essas forças armadas brasileiras, do jeito que se constituem, precisam ser derrotadas. Ah, mas é preciso a conciliação, eles vêm com a gente depois. Vocês acreditaram nisso em 2016 e deu no que deu, né? E o momento era muito melhor. Lula teve uma relativa tranquilidade nos seus 8 anos de gestão com as Forças Armadas. Ali na Comissão da Verdade é que as coisas começaram a degringolar um pouco, mas aí chegou em 2014, 2015, elas estavam completamente azedas. E mesmo assim, ex-ministros da Defesa, como Aldo Rebelo, dizem: confie nas suas Forças Armadas. E são esses que agora se arvoram a conselheiros do rei. É esse tipo de conselho que Lula precisa. Lula, então, vai fazer de novo uma conciliação impossível. Evidentemente que os caras vão ficar fazendo de conta que está tudo bem, até a hora que eles puderem dar o bote. O país entra, o país vai ter dificuldades, vai ter crise, vai ter problemas. Não vai ser um governo só de maré alta. Olha, tudo lindo e tranquilo. Não, vai ter maré baixa, vai ter problema, vai ter crise econômica, vai ter crise política, vai ter denúncia de corrupção. Claro que vai ter, porque sempre haverá. E aí? No momento que isso acontecer, vamos dar um exemplo. Se uns pastores no MEC forem pegos com a Bíblia cheia de dinheiro, pois é, no governo Bolsonaro não aconteceu nada. No governo Lula, isso vai se transformar numa crise política majestosa. E aí que os militares estarão ali preparadinhos para dar o bote. Não dá para brincar, não tem conciliação. Não existe conciliação. É fazer com que eles cumpram a cartilha para a qual eles são pagos, contratados, a defesa contra inimigos externos, né? E obediência hierárquica ao chefe do poder eleito pelo povo. Lula, não acredite nisso. Se for verdade que andaram te passando WhatsApps aí, de grupo de WhatsApps, dizendo para você ficar maneiro, eu acho que com os 580 dias que você passou na prisão, você sabe muito bem que, de alguma forma, isso também foi fruto desse tipo de conselho, de uma conciliação impraticável e impossível. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai, queridas, queridos e querides. Beijos, beijos e beijos. Ficamos por aqui.